Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje, a gente mergulha no livro de Esther, usando resumos e alguns trechos importantes. É a história daquela jovem judia, Esther, que vira rainha da Pérsia e, enfrenta uma situação bem complicada para salvar seu povo. Nossa ideia aqui é entender os momentos-chave dessa história toda, né? Tem coragem, tem intriga no palácio e a luta pela sobrevivência do povo judeu lá no Império Persa, sob o comando do rei Assuero, que muitos identificam como Xerxes. Então, para situar quem é quem, temos o rei Assuero, muito poderoso, a rainha Vasti, que meio que desafia ele, a Esther, nossa protagonista, Mordecai, primo dela e figura paterna, e o Amã, que é o grande vilão da história. Tudo começa com uns banquetes gigantescos do rei Assuero, né? Meses de festa, riqueza. E aí tem aquele episódio famoso. Ele manda a rainha Vasti vir se exibir para os convidados. E ela se recusa. Exato. E essa recusa dela, olha, não foi pouca coisa, não. Causou um rebuliço enorme na corte. Os conselheiros ficaram, apavorados. Apavorados? Mas por quê? Só por uma desobediência? Não era só isso. O medo era que o exemplo de Vasti que isso inspirasse uma desobediência geral das esposas em todo o reino, sabe? Uma ameaça à estrutura, né? A autoridade do marido em casa. Ah, entendi. Uma questão social mesmo. Isso. Aí veio o decreto, Vasti foi deposta e mandaram avisar em todo lugar que o homem é quem mandava em casa. E, claro, abriu a vaga para uma nova rainha. E aí que a Esther entra, órfã, judia, criada pelo primo Mordecai. Ela acaba sendo levada para o palácio junto com outras moças. E seguindo o conselho do Mordecai, ela não conta que é judia. Ela era muito bonita, né? E parece que tinha um jeito que agradava. Conquistou a simpatia do Hegai, o eunuco-chefe do harém, e no fim das contas, o próprio rei Assuero se encantou por ela. E a escolheu como rainha no lugar da Vasti. Exatamente. Enquanto isso, o Mordecai, que tinha um cargo ali perto do portão do palácio, descobre uma conspiração. 2 eunucos do rei planejando assassiná-lo. Nossa, e o que ele fez? Ele agiu rápido, avisou a Esther e ela contou para o rei, dando crédito para o Mordecai. Os conspiradores foram pegos, investigados e executados. E o ato do Mordecai foi registrado nas crônicas do reino. Ah, isso vai ser importante depois, né? Mas ele não foi recompensado na hora. Não na hora. Ficou registrado, mas sem recompensa imediata. E aí a história dá uma virada. Com a chegada do Amã. Sim. Que era descendente de Agag, um inimigo histórico dos judeus. O rei promove Amã, dá um poder imenso para ele e ordena que todo mundo se curve diante dele. Mas Mordecai não se curva. Por ser judeu. Justamente. E essa recusa pessoal do Mordecai inflama o Amã de um jeito que o ódio dele vira algo muito maior. Não é só contra Mordecai. Ele decide ir atrás de todo o povo judeu. Exato. Um plano de extermínio total. Ele usa o Pur, que é um sorteio, para escolher a data do massacre, dia 13 do mês de Adar. E aí ele vai até o rei... E convence o rei. Como? Manipulando a situação, né? E oferece uma quantia enorme de dinheiro para o tesouro real. O rei Assuero, talvez meio displicente, dá o anel dele para o Amã, dando carta branca para ele fazer o que quisesse. O decreto para matar todos os judeus é selado e enviado para todo o império. Que terrível. Imagina o desespero dos judeus. Foi um choque total. Luto, jejum, choro por toda parte. Mordecai fica desesperado, rasga as roupas, manda um recado urgente para Esther. Pedindo para ela interceder junto ao rei. Mas isso era perigoso, né? Ir até o rei sem ser chamada? Perigosíssimo. Podia custar a vida dela. Mas Mordecai manda aquele recado forte, né? Algo como: quem sabe se não foi para um momento como este que você se tornou rainha. Uau, que responsabilidade. E o que Esther faz? Ela assume o risco. Pede para os judeus de Suzã jejuarem com ela por 3 dias. E depois ela se arruma toda e vai até a presença do rei, sem ser chamada. E o rei? Ele a recebe bem. Estende o cetro de ouro para ela, um sinal de favor. Pergunta o que ela quer, diz que daria até metade do reino. Mas Esther é estratégica. Ela não conta tudo de uma vez. Não. Em vez de acusar Amã ali na hora,
ela faz um convite, convida o rei e o próprio Amã para um banquete naquele dia. E depois para um segundo banquete no dia seguinte. Interessante essa tática. Deixando a tensão aumentar. Exatamente. E Amã sai todo feliz desse primeiro banquete. Orgulhoso, né? Mas aí ele vê Mordecai na porta do palácio, ainda sem se curvar. Isso deve estar acabado com a alegria dele. Acabou na hora. A raiva volta com tudo. Chegando em casa, influenciado pela esposa e pelos amigos, ele tem uma ideia. Construir uma forca enorme, bem alta, para enforcar Mordecai logo na manhã seguinte. Que reviravolta, ele mal sabe o que espera. Pois é. E aí vem a noite que muda tudo. O rei Assuero perde o sono. Para passar o tempo, pede para lerem as crônicas do reino para ele. E qual parte eles leem? Justamente a parte que conta como Mordecai salvou a vida dele e nunca foi recompensado. E nesse exato momento, quem aparece no pátio? Amã, para pedir a execução do Mordecai. Ele mesmo. Mas antes que Amã possa falar, o rei pergunta: o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Amã, achando que era para ele mesmo, descreve uma cerimônia super grandiosa, roupas reais, cavalo do rei, um nobre importante proclamando a honra. E o rei manda ele fazer tudo isso. Pro Mordecai. Exatamente. Imagina a humilhação do Amã, ter que honrar publicamente o homem que ele planejava matar em poucas horas. A queda dele começa ali, de forma irônica. E então vem o segundo banquete, o momento da verdade. Sim. No segundo banquete, Esther finalmente abre o jogo, revela que é judia e expõe todo o plano de Amã para destruir o povo dela, incluindo ela mesma. A reação do rei deve ter sido explosiva. Com certeza. Ele fica furioso, sai por um momento para o jardim. Amã, em pânico total, se joga no divã onde Esther estava reclinada para implorar pela vida. E o rei volta bem nessa hora. Exatamente. Vê Amã caído sobre a rainha e interpreta tudo da pior forma. Na mesma hora ele ordena: enforquem-no na forca que ele preparou. E Amã é executado na própria forca que fez para o Mordecai. Uma justiça poética, quase. Mas e o decreto contra os judeus? Ele ainda estava valendo, né? Sim, essa era a complicação. As leis dos medos e persas, uma vez seladas com o anel real, não podiam ser revogadas. E aí, como resolver isso? A solução foi engenhosa. O rei dá o anel real, que era de Amã, para Mordecai, que agora está em alta, e autoriza Mordecai e Esther a escreverem um novo decreto. Novo decreto. O que ele dizia? Irem, se armarem e se defenderem contra qualquer um que tentasse atacá-los no dia 13 de Adar, a data marcada pelo decreto original de Amã. Dava a eles o direito de lutar por suas vidas. Entendi. Então, no dia 13 de Adar, houve luta. Sim, os judeus se defenderam e o texto diz que as autoridades locais, agora com medo de Mordecai, que tinha se tornado muito poderoso, meio que apoiaram os judeus, ou pelo menos não atrapalharam. Eles derrotaram seus inimigos, os 10 filhos de Amã também foram mortos. E é importante notar que eles não pegaram os bens dos inimigos, né? O texto faz questão de dizer isso. Sim, isso é destacado, talvez para mostrar que a luta era pela sobrevivência, não por ganância. E esses eventos todos deram origem à festa de Purim. Purim, por causa do Pur, o sorteio de Amã. Exatamente. A festa, instituída por Mordecai e Esther, é celebrada todo ano para lembrar essa grande reviravolta, essa salvação. O livro termina com Mordecai como o segundo homem mais poderoso do império, trabalhando pelo bem do seu povo. Então, resumindo essa história incrível, temos uma rainha que esconde a identidade, um ato de coragem que desafia a morte, reviravoltas impressionantes do destino e a celebração da sobrevivência de um povo contra um plano de extermínio. É muito forte. Muito forte mesmo. E um ponto interessante para pensar é que o nome de Deus não é mencionado explicitamente no texto hebraico original de Esther. É verdade. Isso é curioso. Sim, e levanta debates, né? Até que ponto foi a inteligência, a coragem, a ação humana de Esther e Mordecai? Ou será que havia uma providência divina agindo por trás, mesmo sem ser nomeada? A história certamente fala de resiliência e da importância de agir em momentos críticos. Uma narrativa poderosa sobre como as ações de indivíduos podem sim mudar o curso da história,
mesmo em cenários muito perigosos. E fica essa questão para a gente pensar, né? Como essa ausência explícita de Deus no texto canônico impacta a forma como a gente lê e interpreta Esther. Como diferentes pessoas, ao longo do tempo, equilibram essa agência humana tão clara, a coragem de Esther, a sabedoria de Mordecai, com a possibilidade de uma mão oculta, um destino, guiando os eventos para a salvação. É algo para se refletir.